Amém, meus queridos irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. Os irmãos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim: Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Mais uma vez. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de adorar o teu nome, Senhor Jesus, em liberdade de culto. Estamos aqui diante da tua palavra e pedimos que a tua palavra traga cativo o nosso entendimento e o nosso coração nessa noite, para que venhamos aprender mais e mais de ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o nosso Deus e um dos seus atributos, o Deus imutável. Eu quero falar sobre a imutabilidade do Senhor nessa noite. O apóstolo Pedro, quando escreveu lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz que nós somos arautos do Senhor. Nós fomos convocados para proclamar as grandezas de Deus. Isso é ser um arauto do Senhor. É proclamar as grandezas de Deus. E eu quero nessa noite com os irmãos falar um pouquinho das grandezas do Deus que nós servimos. Porque muitas vezes estamos desesperados, porque não conhecemos o Deus a quem servimos. O nosso Deus, ele se revela através da sua palavra, e através da palavra nós encontramos alguns atributos morais e atributos naturais de Deus. Os atributos de Deus são as suas virtudes. Os atributos de Deus são as suas virtudes, e elas são comunicáveis e incomunicáveis. O que são as virtudes comunicáveis do Senhor? Santidade, bondade, amor, justiça, perdão, paciência, longanimidade. Esses são os atributos morais de Deus, os atributos comunicáveis de Deus. Por que comunicáveis? Porque Deus, ele se comunica através dos seus atributos para conosco, e nós conseguimos e devemos desenvolver esses atributos na nossa vida. Nós devemos ser santos, bondosos, amorosos, justos, perdoadores e longânimos. É óbvio, irmãos, que nunca nós o seremos como Deus o é. Mas nós podemos sim desenvolver e devemos buscar na nossa vida cristã desenvolver esses atributos comunicáveis, atributos morais de Deus. Eu e você podemos claramente desenvolver esses atributos. Mas existem outra espécie de atributos, outra classe de atributos, que são os atributos incomunicáveis. Ou seja, onisciência, onipresença, onipotência, autoexistência, soberania, eternidade e imutabilidade. E eu quero falar sobre esse último atributo que eu coloquei na minha lista, não que seja o último atributo de Deus, mas na lista que eu elaborei é o último. Eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre a imutabilidade. Esses atributos naturais ninguém mais desenvolve, ninguém mais tem, somente o Senhor. Somente o Senhor é eterno, somente o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, somente o Senhor é autoexistente, somente o Senhor é soberano, e louvado seja Ele, porque somente Ele é imutável. Veja aí o versículo comigo mais uma vez, Malaquias 3,6, a primeira parte. Eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. A imutabilidade é sim uma característica e um atributo incomunicável do Senhor. E eu quero, nesse sermão, enfatizar alguns pontos. Em primeiro lugar, o fato. Segundo lugar, os beneficiados. E em terceiro lugar, os benefícios. O fato, os beneficiados e o benefício. Hoje nós vamos falar então sobre esse atributo, a imutabilidade de Deus. O nosso Deus é imutável.
Nós, pelo contrário, somos completamente mutáveis. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós estamos em uma constante mutação. Nós estamos em constante mudança. Nós estamos em constante processo de mudança. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Qual é o fato desse versículo? A primeira frase dele: eu, o Senhor, não mudo. Esse é o fato do versículo. Uma verdade preciosíssima aos nossos corações. O Deus que nós servimos é imutável. Imagine, irmão, se Deus tivesse variações de humor como nós temos. Imagine se Deus ficasse ansioso, ou se porventura Deus ficasse triste e depressivo. Imagine o nosso Deus com raiva ou com muita raiva no seu coração. Imagine o nosso Deus cansado, mal-humorado, acordou com o pé esquerdo naquela manhã. Não seria impossível de servir a esse Deus, porque ele já teria consumido tudo, ele já teria destruído tudo. Mas Deus não muda, e esse é o fato que o profeta nos apresenta, dizendo: eu, o Senhor, não mudo, eu, o Senhor, sou imutável. E em que Deus é imutável? Eu separei aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, Deus é imutável na sua essência. Deus não muda a sua essência. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós descobrimos qual é a essência de Deus. O apóstolo João escreveu lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A essência de Deus é amor. E essa é a maior e mais terrível verdade bíblica. A primeira delas, o Senhor é imutável. A segunda delas, a sua essência é amor. Pastor, como isso pode ser ruim? Deus vai ser sempre amor, Deus vai ser eternamente amor, sim. Mas isso nos torna indesculpáveis diante dele. Como ele disse lá no capítulo 1, no versículo 2 desse mesmo livro: eu vos amei. Eu vos amei. E aí, quando você estiver frente a frente com o Senhor, qual vai ser a sua desculpa? Se Deus é imutável, eterno, perfeito, e a sua essência não muda, e a sua essência é o amor, e a decisão de Deus foi em lhe amar, e aí qual vai ser a sua desculpa diante do amor de Deus? Essa é, sem dúvida, a mais terrível verdade bíblica. Deus é imutável na sua essência, e a sua essência é amor. A segunda verdade é que Deus é imutável em sua existência. Salmo de número 90, versículo 2: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. De eternidade a eternidade tu és Deus. Irmãos, Deus não foi evoluindo. Não houve um processo de evolução para o nosso Deus. O nosso Deus não chegou aonde chegou por conta de milhares e milhares e milhares e milhares de anos de evolução, não. Antes do que tudo existisse, o Senhor permaneceu como é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Amém. O salmista diz que Ele é. Ele é, e ponto final. Deus não foi criado, Ele se revela para nós. E Ele se revela como um Deus imutável na sua existência. Deus é imutável em seus planos. E olha que maravilha. Já parou para pensar, irmão? Já parou para pensar? Se toda vez que você fosse o empecilho para o plano de Deus, Deus mudasse o plano dele, onde é que estaríamos? Aonde estaríamos? Mas aí eu olho para as Escrituras e eu vejo um homem que sofreu muito, um homem que sentiu na pele o que é a ação de Satanás na sua vida, através da permissão de Deus. E esse homem, depois de sofrer tanto, de perder os seus 10 filhos, de perder toda a sua riqueza, de ficar com uma doença que até hoje ninguém sabe que doença foi, esse homem chega no capítulo 42 do seu livro Jó e diz: bem sei que tudo podes,
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu bem sei que o Senhor tem todo o poder e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus é imutável também em suas promessas. Irmãos, Deus não muda o que Ele prometeu para nós, não. Deus não muda. A promessa do Senhor permanece de pé. Pode passar tudo, mas a palavra do Senhor não passa e jamais passará. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? É óbvio que Deus vai cumprir. É óbvio, porque Ele é Deus. As suas promessas estão de pé, mas também as suas ameaças. Deus não muda as suas ameaças. Deus não muda as suas promessas, mas também não altera as consequências para aqueles que querem viver uma vida ao seu bel prazer, conforme o seu coração manda. Deus não muda. Deus é imutável. E por que Ele é imutável? A conclusão que eu chego é porque Ele é perfeito. Deus não muda porque Ele não precisa mudar. Ele é perfeito. E a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a qual não há sequer sombra de dúvida ou variação. Não há sequer, não passa nem perto de Deus uma dúvida ou variação. Por quê? Porque Deus é perfeito no que Ele faz. Deus é perfeito no que Ele promete. Deus é perfeito no que Ele executa. Deus é perfeito em existir e a sua essência é perfeita. Amém. Deus é perfeito, por isso Ele é imutável. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Esse é o fato. O fato é que você serve ao Deus que é imutável. E os beneficiados, quem são os beneficiados desse Deus? O texto nos diz: por isso vós, ó filhos de Jacó, eu, o Senhor, não mudo. Esse é o fato. E quem são os beneficiados? Os filhos de Jacó. Malaquias 3:6, a parte B do versículo. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, eu não pertenço a esse povo. Eu não pertenço a esse povo de Israel, eu nem nunca fui para lá, pastor. Eu não sou descendente nem de longe de uma das 12 tribos. Então, como que eu posso ser alcançado por essa graça, se eu não sou descendente, se eu não sou filho de Jacó? Eu não pertenço a nenhuma das 12 tribos, como é que eu posso ser? Veja comigo Gálatas 3, o versículo 26 e o versículo 29, que diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Agora o 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Meus queridos irmãos, essa expressão filhos de Jacó, nada mais é do que uma representação do povo de Deus. Hoje nós sabemos que o povo de Deus é a sua igreja, composta por judeus e também por Jesus. Ou seja, em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, do versículo 11 em diante, diz que não é pela vontade do homem, não é pela vontade da carne, nem muito menos pela vontade do sangue, mas é por conta da vontade de Deus que nós somos seus filhos. Amém. Nós pertencemos a Jesus e por Jesus e em Jesus nós somos feitos filhos de Deus. E isso aconteceu quando? Talvez você esteja perguntando, mas quando que isso aconteceu? Quando que essa adoção aconteceu, pastor? E eu respondo para você: isso aconteceu antes da fundação do mundo, na eternidade. Antes do que tudo existisse, Deus já te amou. Antes de você mesmo existir, Deus já amou você. Olha o que a Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe quando foi que Ele te amou? Não foi quando você nasceu, não. Tem aquele dito, né? Todo bebezinho é lindo. Deus não se apaixonou por você, Deus não amou você quando Ele viu você lá, recém-nascido. Não. Antes mesmo de você existir, Deus já lhe amou. Antes mesmo de você nascer, Deus já lhe adotou como seu filho. Antes mesmo de tudo existir, da terra, dos planetas, de toda a criação de Deus existir, o seu nome já estava escrito no livro da vida. Amém. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8 e Apocalipse 17:8 que o nosso nome foi escrito no livro da vida antes da imolação do Cordeiro e também antes da fundação do mundo. Deus preparou o seu amor para conosco e manifestou o seu amor para conosco na eternidade. O amor de Deus começa por nós na eternidade. E sabe aonde que termina? Na eternidade. Com Ele. Nesse meio tempo, sabe como que Deus manifesta e prova o seu amor por nós? Enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Porque é através do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, que nós somos feitos filhos de Deus. Por isso essa expressão do Antigo Testamento, filhos de Jacó, Israel ou filhos de Abraão, são apenas expressões que apontam para o povo de Deus, que é a sua igreja, formada por judeus e por gentios, por todas as nações do mundo e de todas as nações do mundo. Nesse último quadro, irmãos, nós temos irmãos de todos os lugares do mundo. E vai ser maravilhoso demais no céu, porque hoje a gente não consegue sentir isso. Talvez se você está longe dos seus irmãos, como eu, todos meus, você sabe o que é sentir saudade de um irmão. Quando nós chegarmos no céu, e nós vamos começar a ver os nossos irmãos lá da China, nós vamos ver os nossos irmãos lá da Inglaterra, nós vamos poder abraçar os nossos irmãos lá da Noruega, nós vamos poder abraçar e beijar os nossos irmãos que estão lá na Islândia, lá na África. Nós vamos poder abraçar os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo todo. Esse sentimento de saudade será preenchido, porque nós vamos nos encontrar com os nossos irmãos. Quais então são os benefícios? Veja aí no texto. Eu, o Senhor, não mudo, esse é o fato. Por isso vós, ó filhos de Jacó, esses são os beneficiados, não sois consumidos. Esse é o benefício. O benefício é que por conta da imutabilidade de Deus, por você servir a um Deus que é imutável, você não é consumido. Irmão, essa palavra, se você soubesse o que ela significa no hebraico, você glorificaria a Deus de pé. Porque consumidos no hebraico significa destruídos completamente. Destruídos completamente. Sabe o que é isso? Até a sua memória. Ninguém se lembraria de você. Até a sua memória, toda a sua descendência, tudo que você colocou a mão. O fulano construiu essa casa, até essa casa seria destruída. Tudo que representou você, tudo que você representa é completamente extinto. Até a memória. É isso que significa. E Deus olha para a sua igreja, para o seu povo e diz: porque eu não mudo. Vocês, não é que vocês não morrem, não é porque vocês não ficam doentes, não, vocês não são consumidos. Porque essa é a estratégia do diabo, esse é o desejo do coração de Satanás, de aniquilar completamente os filhos de Deus. Mas Deus olha para nós e diz: porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Não são consumidos. O texto de Malaquias então nos diz que nós não somos consumidos por causa da imutabilidade do Senhor que servimos. No que nós não somos consumidos? Em primeiro lugar, não somos consumidos pelas nossas lutas e dificuldades. Parece que é pesado, parece difícil, e é pesado e é difícil, é sofrido.
E talvez você diga, pastor, você não está na minha pele. E eu digo para você, você também não está na minha. Você está sofrendo? Meu irmão, você não é filho único desse sofrimento, não. Você não é peça avulsa que está sofrendo no mundo, não. Todo mundo no mundo está sofrendo. Talvez não a sua dor, na intensidade da sua dor, talvez não a sua perda, na intensidade da sua perda, mas todo mundo de alguma maneira está sofrendo. Mas aí eu faço uma pergunta para você: aonde você está hoje? Aonde estão aquelas lutas que há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos pareciam invencíveis? Sabe onde é que elas estão? No passado. E você está no presente. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos não permite que nós sejamos consumidos pelas dificuldades e pelas lutas que nós enfrentamos. Por mais difíceis e pesadas que elas possam ser, essas lutas não vão nos destruir, não vão nos consumir. A palavra do Senhor nos diz assim em 2 Coríntios 4, 8 e 9: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Essas lutas não podem nos destruir. Em segundo lugar, nós não somos consumidos por nossos inimigos. E como temos? Pessoas que lutam contra nós, contra a nossa felicidade. Pessoas que querem ver o nosso fracasso, querem ver a ruína do nosso casamento. Pastor, é sério, irmão. Você pode não saber, mas tem muita gente aí torcendo contra você. Muita gente torcendo contra a sua família, contra o seu sucesso. Mas a Bíblia nos garante que pela imutabilidade de Deus, nós não somos consumidos pelos nossos inimigos. Salmos 91, versículos 7 e 8. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Somente com os seus olhos contemplará o castigo dos ímpios. E a palavra de Deus nos garante que Deus está acampado, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos livrando da ação dos nossos inimigos, das armadilhas, do laço do passarinheiro. Nós também não somos, em terceiro lugar, consumidos pelo diabo. O diabo não pode consumir a sua vida. Entenda, irmãos, que o diabo atua até onde Deus deixa ele agir. Na vida de Jó foi assim: toca nos bens, toca nos filhos, mas não toca na vida dele. Até onde Deus deu o limite, o diabo agiu. O diabo não pode consumir você. Ele não pode, não por não ter poder, ou por você ser mais forte do que ele, mas porque o seu Deus, que é imutável, não permite. Amém. Não permite. A palavra do Senhor nos diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Ele está ao nosso derredor. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 37, 34, versículo 7. O diabo está ao derredor. Sabe por quê? Porque ao redor estão os anjos do Senhor acampados. Amém. Para nos livrar da ação do maligno. Por mais feroz que ele seja, por mais feroz que ele esteja, por mais faminto e com sede de sangue ele esteja na sua boca, ele não pode nos destruir, não pode nos consumir, porque Deus está acampado ao nosso redor. Nós não somos consumidos, em quarto lugar, pela segunda morte. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, Hebreus, e vindo depois dessa morte o juízo. Acontece isso, todo mundo vai morrer, todo mundo. Alguns, no dia do Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda, vão estar vivos. Esses não vão participar dessa primeira morte. É isso que a Bíblia nos diz. Mas que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Mas nós não somos consumidos pela segunda morte. Por quê? Porque a primeira morte o Senhor já venceu. A Bíblia nos diz, no livro de Apocalipse, que quando o Senhor Jesus Cristo vier, também lá em Tessalonicenses, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão também. Há uma promessa de ressurreição para aqueles que morreram no Senhor. Então a primeira morte, irmãos, não é impedimento. O que é impedimento para entrar no céu é a segunda morte. Mas a Bíblia diz que por conta do Deus que nós servimos, que Ele é imutável,
a segunda morte não tem poder sobre as nossas vidas. Jesus Cristo disse em João 5,24: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Note aqui a ação dos verbos: tem a vida eterna, não é terá. Não é terá a vida eterna, tem. A partir do momento que você recebe Jesus Cristo na sua vida, daquele momento em diante você já tem a vida eterna. Você já passou da morte para a vida e você não entra em juízo. Por quê? Porque Deus, o Deus imutável, não permite que nós sejamos consumidos pela segunda morte. Nós não somos consumidos porque o Eterno se mantém imutável em sua misericórdia. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Lamentações 3, versículo 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, novas são a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Malaquias, capítulo 1, versículo 2, diz que nós não somos consumidos por conta do amor de Deus, da escolha soberana de Ele nos amar, e Ele diz: eu, o Senhor, vos amei. Por nos amar, Ele enviou o seu Filho unigênito. A prova do amor de Deus é a vinda do seu Filho unigênito. E aí, irmãos, para que melhor versículo que aquele que todo mundo conhece? João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Porque Deus te ama, é que você não é consumido. Porque Deus é imutável na sua misericórdia, você não é consumido. É porque Deus é imutável na sua essência em amor, você não é consumido. É porque Deus é imutável nos seus planos, você não é consumido. É porque Deus é imutável nas suas promessas, você não é consumido. É porque Deus é imutável na sua existência, Ele é eterno, você não é consumido. Irmãos, nós não somos consumidos porque nós servimos a esse Deus que não muda. E eu quero hoje fazer um convite para você. Hoje você tem a oportunidade de mudar de ideia. Lembra que eu falei? Nós somos mutáveis. E louvado seja o Senhor. Hoje é o dia de você mudar de ideia no seu coração. De você entregar a sua vida para Jesus Cristo. De você entregar a sua vida para esse Deus que é imutável. Para você se reconciliar com esse Deus que é imutável. Talvez os seus planos até hoje nada deu certo, sabe por quê? Porque você está tentando fazer tudo longe do Senhor. Entenda que o Senhor tem um plano perfeito para a sua vida. E Ele te oferece algo que é eterno, que é a vida eterna no seu Filho Jesus Cristo. Amém. Por isso tome essa decisão no seu coração. Mude de ideia. Venha para o Senhor, que é imutável em todos os seus feitos. Eu quero orar por você, encerrando já essa mensagem. Oremos. Pai querido, Pai de amor, Deus bendito, Deus eterno e Pai de misericórdia, eu quero apresentar diante do Senhor todos aqueles, meu Deus, que ouviram essa palavra e pedir, ó Deus, que esses que estão, Senhor Jesus, se entregando ao Senhor, que o Senhor possa estar confirmando a sua palavra no coração deles, ó Deus, para que eles venham mudar esse conceito, para que eles venham mudar esse pensamento e se entregar ao Senhor, Deus imutável, que não muda, que permanece para todo sempre, sendo Deus amoroso e perfeito que é. Nós bendizemos o Teu nome e glorificamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.